A paz do Senhor para todos meus irmãos, minhas irmãs, você que está me vendo aí do outro lado. Meu nome é Emerson, sou cooperador Emerson e tenho um canal no YouTube com o mesmo nome, Cooperador Emerson Richard. E eu queria pedir para que você se inscrevesse no canal para que a mensagem do Senhor seja levada o quanto mais longe possível, perto, longe, para que todo mundo possa ouvir a palavra de Deus, não é? Porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor, elevando a palavra para aqueles que, mesmo que, por incrível que pareça, não tenham ouvido a palavra, não por às vezes não saber que existe a palavra, lógico, todos estamos cientes, mas por muitas das vezes o mundo tapar os ouvidos daquela pessoa. Na verdade, ele ouve, mas só que não entra no coração. E fazendo dessa forma, às vezes de repente o momento de reflexão, o momento que ele estiver mais precisando, Deus vai direcionar ele até esse vídeo, até essa palavra que está destinada a ele, e ele acaba ouvindo. Então eu queria pedir a colaboração de todos para que vocês entrem no YouTube, compartilhem, né? Ative o sininho também, para que todas as vezes que tiver vídeo sobre a palavra de Deus, você fique sabendo. Porque eu tenho visto que muita gente vê através do Facebook, glória a Deus, né? Por isso. Só que eu tive testemunhos e relatos de pessoas de longe, né? Através do YouTube. Eu tenho gente que tem visto, gente do Espírito Santo, gente, por incrível que pareça, gente até de fora do Brasil, que eu tenho comentário, eles comentam e deixam. Então eu acho muito importante, de extremo importante, a gente saber que a palavra do Senhor está chegando até do outro lado. Então eu queria a colaboração de todos vocês. Amém, se você está vendo no Facebook, mas entra lá. Amém? O seguinte, eu gostaria de estar dividindo com vocês, porque já teve perguntas em referente ao dízimo, né? A gente sempre tem alguém com dúvida e a gente quer esclarecer através da palavra do Senhor. Vocês também, não sei se vocês já estão sabendo, com certeza, daquela novela que começou na Rede Record, se chama Gênesis. Eu acho muito importante o seguinte, deixar bem claro aqui: nunca, jamais uma novela vai tomar o lugar da Bíblia. Jamais uma novela ela vai estar tomando a palavra de Deus, né? Então, o que acontece? Mas eu achei de extrema importância, por quê? Porque automaticamente ela nos leva à curiosidade, às vezes, porque pessoas que não conhecem a Bíblia, através da novela, ela se interessa em ler a Bíblia. Ela se interessa, às vezes, até de saber se é aquilo mesmo, né? Se é aquilo que está acontecendo na novela, se realmente aconteceu. E de uma forma ou de outra leva a pessoa a estar lendo a Bíblia, a estar conhecendo a palavra de Deus. E só que a gente não pode deixar de dizer também, a novela ela está seguindo passo a passo, não é? Mas só que existe momento que eles acabam dramatizando mais ou menos, não é? Por exemplo, todo mundo sabe, Deus, ele, naquela passagem de Caim, quando Caim matou Abel, Deus ele deixa uma marca, né, em Caim, para que todos aqueles que quisessem
matar ele, olhasse a marca e a lembrasse de que aquele que matasse ele sofreria 7 vezes mais. Por quê? Para que ele assim ninguém matasse ele e ele sofresse, né, com o que tinha acontecido, com o que ele tinha feito, sofresse com o resultado do assassinato. Não é verdade? Então, quer dizer, e aí a marca, existiu sim uma marca, Deus colocou uma marca. Só que a gente não sabe, a Bíblia não relata onde que foi deixada essa marca. Eu creio que seria um lugar visível, né, para que todo mundo visse. E na novela eles deixaram a marca nas mãos, nas palmas da mão e na testa. Não sei, ninguém sabe. Então é como se já estivesse a moldura, ou seja, o artista, quando ele vai pintar, ele tem um retrato. Então, quer dizer, aquele retrato é o que realmente aconteceu. A única coisa é que ele pode mudar a cor das tintas. Ou seja, ele muda a cor da tinta, mas só que o desenho mesmo, não é? Por isso que a gente tem que estar conhecendo a palavra. Lê a Bíblia, busca a palavra do Senhor. Na verdade, para que ninguém te engane. E eu teve pergunta em respeito ao dízimo, e eu assistindo, porque eu assisto também a novela, eu achei interessante estar trazendo para vocês. Se você tiver uma Bíblia, se você tiver Bíblia aí, pode estar abrindo comigo em Malaquias 3, versículo 10. Malaquias 3, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Deus, ele diz aqui que todo mundo sabe que Deus, ele não precisa de dinheiro, não é? Ele é o Deus do ouro, o Deus da prata, ele não precisa de dinheiro. O que ele está dizendo em respeito à obediência, muita gente sabe que através da desobediência o pecado e a condenação entrou no mundo. Através da desobediência. Não foi por conta daquele fruto lá, não pode, por causa do fruto que eu comi. Não. É pela desobediência que Adão e Eva cometeu. Porque Deus disse a eles: comei de todos os frutos que existi no jardim, menos daquela árvore, não tocareis, né? Porque a partir do momento que comerdes dela, morrerá. Ele estava dizendo que não ia ser uma morte física, era a morte espiritual. É a pior morte. É o desligamento, é o afastamento do homem com Deus. É o amor, e para mim, e com certeza, a maior morte que existe, né? E foi o que aconteceu, através da desobediência. E tem pessoa que diz que a culpa foi da mulher, por ela ter oferecido o fruto a ele, né? Ela comeu e viu que não morreu. Na inocência, ela foi e apresentou a ele, e ele pega desse fruto e come. A desobediência é dele. A desobediência é dele, porque Deus criou primeiro o homem, e aí viu Deus que não era bom que ele ficasse sozinho.
e a mulher foi tirada da costela dele. O primeiro foi o homem. Ela podia ter apresentado para ele e ele de repente ter chamado a atenção dela, ter dito a ela, falar assim: mulher, não pode, o nosso pai falou que a gente não pode comer, eu não vou comer. Aí o que acontecia? Ele guardava aquele fruto, e quando o pai chegasse, que a Bíblia fala que toda tarde o pai passeava no jardim, Deus passeava, e aí ele apresentaria para ele, falava: olha, aconteceu isso, mas eu não comi. Com certeza Deus ia perdoar até a mulher, né? Mas ele desobedeceu. Ah, mas ela teve culpa. Tá, teve culpa, ela apresentou, mas só que naquele tempo eles eram inocentes, eles não sabiam, eles não conheciam nada ainda. A partir do momento que ele comeu a fruta, aí sim eles descobriram que eles estavam nus, ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles eram inocentes, eles não tinham visto. Tanto que quando ela comeu, ela ainda continuou nu, ela estava nu, os dois estavam nu, e ela não tinha visto ainda a nudez. Foi a partir do momento que ele comeu, aí que os dois abriu o olho deles e eles perceberam que estavam nus. Então, se até o momento, se ele não tivesse comido, teria sido de outra forma, né? E o que acontece através disso tudo, né? Veio filhos. Adão e Eva teve Caim e Abel, e teve filhos e filhas. A Bíblia ela não relata com quantos anos Caim matou Abel. Não fala quanto tempo durou, se foi depois de 10 anos, 15, 20, 30 anos, 40, não sei. A Bíblia não relata isso. E diz que eles tinham irmãos e irmãs, e filhas, né? Caim, Abel, e teve filhas. Então, Caim e Abel, ou seja, Abel teve a ideia dele estar oferecendo, fazendo holocausto para Deus, para que, se Deus recebesse e perdoasse o pecado dos pais, ele agia querendo agir em favor dos pais, né? E aí o irmão dele, o Caim, ele já estava meio assim recebiado assim, falou: não vou, acho que não é legal não. E é mais Caim, ele acaba se cedendo e vai oferecer o holocausto. Eu não sei se vocês viram na novela, né, em respeito quando eles fazem aquele holocausto e oferece. Caim, ele era lavrador, ele trabalhava com a comida da terra, né? Legumes, verduras, esse tipo. Abel, ele era pastor, ele tinha ovelhas, né? Ele tinha um rebanho. E aí o que aconteceu? Quando eles oferecem o holocausto, Caim, ele oferece e o dele não é aceito, e o de Abel é aceito. Por que será? Você sabe? Eu estudando a Bíblia e estudando a palavra de Deus, eu consegui chegar em duas metáforas, duas respostas. A primeira: por que é que a dele não foi aceita? Se refere também ao dízimo, né? O fruto da terra, Deus deixa bem claro que para ser aceito, tudo tem que ser de primícia, ou seja, tem que ser coisas boas, coisas novas, não é? Abel, ele separou
o primeiro para Deus. Ele pegou o primeiro daquele cordeiro, o primeiro que nasceu, que era sem marca, sem doença, era novo, era o primeiro. Ele catou e ofereceu para Deus. Enquanto isso, seu irmão, que era lavrador da terra, ele tira daquilo, se ele tivesse pegado, creio eu, se ele tivesse colhido o fruto, escolhido e oferecido a Deus os primeiros, os lindos, os bonitos, talvez fosse aceito. Mas só que o que ele fez? Primeiro ele colheu, e com certeza ele deve ter comido, deve ter dado para alguém, isso, aquilo, outro, e o que sobrou, ele pegou e oferece a Deus. E Deus deixa bem claro que primeiro o que nós temos que oferecer é a Ele, é a Deus. De tudo, o primeiro é a Ele. E não foi o que Caim fez. Abel, ele catou aquele cordeiro, ofereceu um cordeiro novo, não é? Ele podia ter catado lá uma ovelha mais velha ou coisa parecida e ter dado. Não, ele deu o melhor. Enquanto Caim não, ele deu restos, sobras para Deus. Por quê? A outra segunda versão, né, vamos dizer assim, é que é respeito ao tempo. Ao tempo. Deus, ele relata que quando você quer relatar na Bíblia, que aquele tempo, todo pecado, tudo que era cometido pecado, era coberto-se com o sangue. Então o que acontece? Não é que os gados, os animais, tiravam o pecado daquele homem, daquela mulher. Não. É que aquele pecado era apresentado na arca, não é? E o sangue do cordeiro, o sangue, ele cobria, que ele era espalhado ali. Então ele cobria aquele pecado. E eles já estavam falando de Jesus Cristo, só que eles não entendiam, né? Que o primeiro holocausto foi em respeito ao pecado. Foi quando Adão e Eva descobriu que estavam nus, não é? Desobedecendo à vontade de Deus. E aí Deus pega e sacrifica o primeiro cordeiro, o primeiro animal, para cozir, para fazer aquela veste, para que eles se cobrissem. Foi o primeiro. Mas, enfim, tudo que se apresenta a Deus, eu creio também, igual eu estou dizendo, que talvez seja por isso também. Primeiro tempo, não é? Porque o primeiro que nasceu, ele catou, ele deu primeiro para Deus, quer dizer, primeiro Deus. O outro foi, catou as coisas, já estavam murchas. Não foi que ele foi no pé, colheu, já acabou de colher e dava para Deus. Não, ele pegou o resto. Então, quer dizer, o que você pega hoje, você colhe uma fruta, ela tem um tempo determinado. Então, o que acontece? Passou daquele tempo, ela murcha, ela seca, ela estraga. Então, quer dizer, ele estava dando não o melhor para Deus. O melhor ele estava pegando para ele, e o que sobrava ele dava para Deus. Então, com o tempo, ela já estava murcha, né? E o segundo é em respeito do cordeiro, igual eu disse agora mesmo também, né? Que o sangue, desde aquele tempo, Deus Pai já estava direcionando, que em respeito, já estava falando, mostrando em respeito a Jesus Cristo, que ele seria o cordeiro que ia tirar todos os pecados. Então, é lógico que de repente Deus, se ele tivesse colhido, né, dentro do tempo, catado e oferecido, Deus talvez aceitaria, mas se fosse em respeito de animal,
porque desde lá até no Antigo Testamento, até chegar a Jesus Cristo, precisaria de um cordeiro, precisaria de um animal, de um sangue, porque é o sangue que tira o pecado. Então talvez seria por isso também, não é? O vegetal não. O vegetal, ele é obra do nosso suor, ele é obra do seu trabalho, né? Do trabalho de Caim, vamos dizer assim. Então não era obra de Deus, porque eles viviam pela obra e a misericórdia do Senhor, enquanto Caim estava oferecendo o que ele suou para fazer. Ele trabalhou, ele teve trabalho para aquilo. Então, quer dizer, se ele aceitasse, o que ia fazer no dia de hoje? Eu venci pelo meu suor. Eu fui salvo pelo meu suor. Sabe, eu vivo, eu consigo, eu luto. As bênçãos que eu tenho é devido ao meu dinheiro, por eu ter nome, por eu ter dinheiro, por eu ser de uma família rica. É isso que me traz as minhas bênçãos. Talvez seja por isso também que Deus não aceitou, para que o homem não se vanglorize, né, do seu próprio suor, dizendo: Deus não me ajudou. Se eu não tivesse trabalhado e suado, eu não tinha sido salvo e nem não tinha o que eu tenho hoje. Isso é um dinheiro, né? Para que hoje nós e outros não diga isso, ele não aceitou. Então, quando a gente for devolver o dízimo, não porque Deus precisa de dinheiro, não. Ele é Deus do olho da prata, igual eu já disse agora, no começo. Mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. A única coisa que Ele quer é que a gente obedeça a voz dEle, que a gente não bata de frente, que a gente não diga para Ele: primeiro eu, depois a tua casa, primeiro eu, depois você. Ele não quer isso. Através da desobediência entrou o pecado no mundo, todos foram condenados. Amém? Então, não vamos ser como Caim. Não. Primeiro eu vou receber, eu vou pagar minhas contas, eu vou fazer isso, eu vou comer, eu vou no supermercado, eu vou comer lanche, aí depois eu pego as ofertas que sobra, o resto, e entregar para Deus. Ah, Emerson, mas os pastores não precisam disso. Você não está dando pastor, você está obedecendo a voz de Deus. O que o pastor vai fazer com esse dinheiro, daí já não te diz respeito. Não nos interessa, né, o que ele vai fazer com isso. Aí é ele, Deus. Se ele catar o dinheiro para usar em bens em favor dele, o problema é dele. Ele vai responder para Deus, não é? Então vamos entregar o nosso melhor para Deus. Não é que eu estou dizendo para a gente catar todo o teu salário, tudo que você tem, e entregar na casa de Deus. Não. A Bíblia relata e fala dos 10%. São as primícias. O que passar de 10% aí já é obra da carne, é obra do homem, né? Aí se alguém estiver fazendo isso, aí ele vai responder para Deus. Amém? E você vai ver que aqui Deus fala. Você viu o que Deus falou? Olha só. Depois que você... Olha lá: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. São os 10%, né? Na minha casa. E depois fazei prova de mim. Ele manda que depois que você deu o dízimo, se você estiver numa situação que você caia de joelho perante Ele e fala: Senhor, o Senhor falou na Bíblia que era para mim dar o dízimo, que não ia faltar nada para mim. Então eu estou aqui dizendo ao Senhor que eu estou precisando. Ele diz isso aqui, ó: fazei prova de mim nisto.
Ou seja, diga a ele, fala assim: o senhor não falou que se eu desse, o senhor ia me ajudar? Eu estou precisando. Olha lá. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugares suficientes para recolher. Ou seja, Ele vai te suprir em tudo que você precisar. Tudo que você precisar. Amém? Eu gostaria de estar deixando para vocês mais uma vez, pedir, para que vocês se inscrevam no meu canal no YouTube, Cooperador Emerson Richard, para que essa mensagem e todas as outras que for posta, que ela atinja aquele que mais precisa, mesmo que ele esteja do outro lado do mundo. E graças a Deus já teve gente de outros lugares, de outro país, que deixou comentário, né? Inclusive a gente tinha que traduzir, né? E traduzindo a gente fica sabendo, eu fiquei sabendo que era eles pedindo para Deus que Ele continuasse abençoando, para que esse canal chegasse até outras pessoas e outras línguas. Então eu queria pedir para vocês, meus irmãos, meus amigos, se inscrevam, curtam, porque cada vez que você curte e se inscreve, o YouTube vê o quanto é importante. Amém? Deixa eu fazer uma oração. Vamos fazer uma oração? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado e soberano Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Senhor Todo-Poderoso, venho louvar e agradecer em Teu nome. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo falar com nós. Obrigado, Deus, de todas as formas o Senhor está levando a Tua palavra. Como já está escrito, que enquanto os quatro cantos do mundo não ouvirem a Tua palavra, o grande dia não chegará, o fim não chegará. E a gente está vendo, Senhor, que não só através de nós, não só através desses que buscam a Tua palavra, que quer levar a Tua palavra, mas agora até em televisão está chegando a Tua palavra. Porque há muitos daqueles, ó meu Pai, que não querem ouvir a palavra através da Bíblia ou através de um servo do Senhor, mas ele prefere ver através de uma novela, ele prefere ver através até de um filme, mas ele não deixa de ver, não deixa de ouvir a Tua palavra. Pai, mais uma vez um sinal do Senhor. Obrigado, louvado e glorificado seja o Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu oro por todos aqueles que necessitam. Eu oro, Senhor Deus Todo-Poderoso, por todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles, ó Pai, que estão no hospital, que de repente o médico olha e fala: isso daí não tem mais jeito. Não, o Senhor é o único Deus, e o Senhor é o médico dos médicos. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja feito sobre a vida daquele que está enfermo a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Meus irmãos, busque a Deus, se entregue a Deus. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê nele será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Busca o Senhor. Ele está de todas as formas dizendo para você: vem a mim. Então se entrega. Ele não está querendo teu dinheiro, ele não está querendo nada vanglorizar, ele está querendo salvar a tua vida, ele está querendo te salvar a tua alma. Amém? Em nome de Jesus Cristo.